Olá, mais uma vez, gente. Estou eu aqui de novo, né? E agora a gente vai entrar no novo conteúdo, que é relacionado ao trabalho, às formas de trabalho desenvolvidas até hoje. Então, eu vou passar novamente o slide para vocês terem uma ideia melhor. Pronto. Para quem quiser acompanhar, né? Quando você receber esse vídeo, você vai abrir na página 214, onde vai ter o título Trabalho e Sociedade. O trabalho, gente, é a atividade por meio da qual o ser humano produz a própria existência. Essa afirmação condiz com a definição dada por Karl Marx quanto ao que seria o trabalho. A ideia não é de que o ser humano existe em função do trabalho, mas é por meio dele que produz os meios para manter-se vivo. Dito isso, o impacto do trabalho e do seu contexto exercem grande influência na construção do sujeito. Assim, existem áreas do conhecimento dedicadas apenas a estudar as diferentes formas em que se constituem as relações de trabalho e seus desdobramentos na vida de cada um de nós. Então, pessoal, o trabalho, né, como Karl Marx diz aí, a gente não deve existir em função do trabalho, mas é por meio dele que a gente produz meios para nos manter vivos, né? Se não existisse trabalho, não existiria comida, não existiria vestimenta, não existiria automóveis, entre outros. Vamos passar aqui o slide. E aí existe a divisão social do trabalho. O que é isso, né? Divisão social do trabalho entende-se, né, das atribuições individuais ou coletivas produtivas nas estruturas socioeconômicas. Nessa perspectiva, cada sujeito possui uma função na estrutura social, da qual emana seu status perante a sociedade. Então, todo mundo, né, todo sujeito, ele possui uma função na estruturazinha da sociedade. E aí, é daí que emana o status, né, perante a sociedade. Vocês vão estudar, né, esse grande estudioso aí, o Emile Durkheim, e a divisão social do trabalho. O que é que ele fala sobre a divisão social do trabalho? Durkheim, 1858 a 1917, que vocês até já estudaram no primeiro período, né? Diz que os princípios da divisão do trabalho são mais morais do que econômicos. São fatores que reúnem os indivíduos na sociedade, pois geram um sentimento de solidariedade entre aqueles que realizam as mesmas funções. Outro fator importante é que o pensador analisava a sociedade como uma metáfora do corpo humano, né? Nessa ideia, a divisão social do trabalho seria responsável por manter a harmonia desse sistema de órgãos que compõem o organismo. Quando ele faz a metáfora do corpo humano, ele quer dizer que se um trabalhador, né, deixar de fazer o seu trabalho, o sistema inteiro ele vai sofrer, né? É como se um órgão do nosso corpo parar de funcionar, o nosso sistema inteiro, o nosso organismo inteiro, ele vai perder suas funções. E o Emile Durkheim, ele fala sobre isso, que se um trabalhador deixar de fazer o seu trabalho nessa divisão de trabalho aí a harmonia do trabalho, ela seria totalmente desfeita. E aí foi aí que surgiu a racionalização do trabalho, para poder, né, as pessoas terem um norte de como exercer suas funções. Muitos já devem ter ouvido falar no filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que é aquele filme que ele é todo mudo, né? E esse filme, depois a gente, professor de português, de sociologia, desculpa, gente, é porque eu também dou aula de português. Então, professor de sociologia, nós vamos ver se a gente consegue, né? Ou mandar esse filme para vocês assistir, ou mandar o link para vocês verem como é interessante. A racionalização do trabalho nada mais é do que a interação dos profissionais com a rotina, né? Então, como eu me inteirar da minha rotina de trabalho, realizando minhas atribuições com muita dinâmica. Eu vou ser uma pessoa dinâmica quando eu estou racionalizando o meu trabalho. Sejam em grandes montadoras ou numa feira livre, por exemplo.
deve-se racionalizar os movimentos, economizar o tempo, o material, otimizando assim a qualidade dos serviços prestados e o produto final, tornando-se mais produtivos. Tudo que você vai fazer, você tem que ter uma certa racionalização, né? Você deve ter movimentos para economizar tempo, para economizar material. Por exemplo, para as meninas que estão em casa, né? Por exemplo, nessa quarentena. A gente tem que ter otimização na hora até mesmo de arrumar uma casa. Se você começa a arrumar um cômodo, depois vai para outro, depois vai para outro e não finaliza nenhum, você pode passar um dia inteiro tentando arrumar uma casa que no final do dia você não vai obter êxito. Então, algumas pessoas, elas procuram primeiro limpar e arrumar, depois varrer, depois passar o pano, depois arrumar de volta. E algumas pessoas não. Elas vão limpando, varrendo, passando o pano logo num cômodo, limpando, varrendo, passando o cômodo logo em outro. Então, vai depender muito de como a pessoa otimiza, né, o seu tempo, a qualidade do produto, até chegar ao produto final, que é a casa arrumada. Eu estou dando um exemplo aqui do nosso cotidiano, mas quem trabalha numa empresa, quem trabalha numa feira livre, tem uma rotina diária, né? Chega lá, tem que... A empresa que oferece merenda, ela vai merendar, depois ela vai lá pro serviço dela, depois... Aí, isso tudo durante o dia, né? Até chegar ao produto final, que é a produção lá do produto. Estão entendendo, pessoal? Espero que sim, né? E aí, dentro desse conteúdo aí, vocês vão estudar mais detalhadamente depois, mas eu trouxe aqui algumas características, né? Que é os sistemas do Taylorismo, do Fordismo e do Toyotismo, que são os principais sistemas de trabalho já implantados até hoje. O Toyotismo é o atual, né? O Taylorismo, a produção na época era uma produção em massa. O Fordismo também, que é do Henry Ford, que foram os primeiros carros que foram feitos, né? E já o Toyotismo, eles produzem em lotes. A produção em massa é quando você produz e nunca para, né? E o Toyotismo não. Ele vai fazendo de lotes em lotes. Outra diferença, o trabalho no Taylorismo era realizado segundo o rendimento de cada trabalhador. Por isso, era necessário otimizá-lo. Então, se o trabalhador não tivesse dando rendimento, né, não seria bom para a empresa. Do mesmo jeito, o Fordismo. O trabalho é realizado segundo a eficiência das máquinas. Foi na época do Fordismo que foi a chamada Revolução Industrial, que foi quando surgiu, né? Foi na época das máquinas, onde as máquinas tomaram meio que o lugar das pessoas, né? O trabalho no toyotismo é realizado segundo a demanda dos consumidores. Então, o toyotismo, vocês verem que é totalmente diferente do taylorismo e do fordismo. No taylorismo, há a existência de grandes estoques, assim como no fordismo. Já no toyotismo, os estoques não são feitos, né? Porque lá só é produzido de acordo com o que é gasto, com o que é vendido, que é o próximo tópico aí. A produção é objetiva, menor tempo e gastos possíveis, igual no fordismo. Já no toyotismo, como eu já falei, a produção objetiva atender à demanda. No taylorismo, o controle de qualidade é realizado no final do processo. No fordismo também. Já no toyotismo, que é agora após, né? É a última revolução. O controle de qualidade é realizado ao longo do processo produtivo. Então, desde o começo do processo até o fim, né, eles vão realizando o controle de qualidade. Por que é melhor? Porque se um produto não for legal, lá no começo que eu estou fazendo o meu produto, se eu não for logo conferir na qualidade, pode ser que lá no final, quando eu tiver o meu produto finalizado, ele não seja tão bom, né? A qualidade dele não seja tão boa. No taylorismo, cada trabalhador exerce uma única função, assim como também no fordismo. Já no toyotismo, cada trabalhador realiza diversas funções, né? Lá o que importa é o trabalho em equipe.
por último, a diferença do Taylorismo, né? O trabalho em sua totalidade é subordinado à gerência, é o gerente quem manda. No Fordismo, é parcialmente o gerente quem manda, quem mandava, né? E no Toyotismo, que é atual, a gerência apenas supervisiona, né? Mas ela dá uma autonomia maior ao trabalhador. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu fiz um pequeno resumo porque a gente ainda vai estudar, né? Semana que vem, nas próximas semanas. Esse material, ele, assim como a socialização, eles vão cair na avaliação. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né? No livro, a gente ainda vai estudar sobre terceirização. A gente vai estudar melhor sobre quem foi o Taylor, quem foi o Henry Ford, quem foi o dono da Toyota, que eu não tô lembrando agora o nome dele, que é um nome chinês, né? É o Taishi Ohno, que é o dono da Toyota. Então, nós vamos estudar durante esses próximos dias várias coisas sobre esse assunto. É só um pouco para vocês irem, né, tomando gosto pelo que vem por aí nos nossos estudos. Mas quem quiser dar uma estudada mais aprofundada antes do conteúdo chegar, está a partir da página 214 do livro de Sociologia de vocês. Desculpem eu estar falando muito rápido, é porque senão o vídeo fica muito longo e fica cansativo para vocês, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Obrigada pela atenção de vocês e bons estudos. Beijão e até a próxima.